a gente teve um grande show à noite, hoje uma chuva maravilhosa, então tá muito fácil de começar na hora, né? Então peço desculpas aí para quem chegou aqui pontualmente às 9 horas, mas a gente teve que começar esse tempinho aí de meia hora, e ela sofre um pouco com o barulho ali daquele espaço. Então na cadeira de vocês tem um fone, vocês podem utilizar, e daí vocês ouvem o palestrante sem ouvir tantos ruídos ali no espaço do COV. Bom, essa mesa ela foi pensada com muita dedicação, uma mesa proposta pela equipe do GIF, para a gente olhar para o financiamento das organizações da sociedade civil no cenário atual, né? Discutir um pouco sobre vamos fazer mais do mesmo ou vamos seguir na construção de novos modelos. Isso num cenário turbulento. Então a gente tem sentido muito, escutado muito do campo, muitas turbulências, muitas mudanças de cenário, e como isso vai impactar e como a filantropia no Brasil pode responder a tudo isso. Então esse é o desafio dessa mesa, e foi montar com palestrantes maravilhosos, vocês vão ver. A gente tentou fazer aqui pegando pessoas de caminhos diferentes, trajetórias diferentes, mas que todos podem contribuir de uma forma bastante significativa para essa discussão. E quem vai mediar essa mesa é a Laís Figueiredo Lopes. Ela é sócia do SAS Bechara, estudo Ranches Figueiredo Lopes Advogados, doutora em Direito Público pela Universidade de Coimbra, em Portugal, mestre em Direito pela PUC. Ela é presidente da Comissão de Direitos do Terceiro Setor da OAB e vice-presidente do Conselho Nacional de Fomento à Colaboração, o CONFOCO. Foi assessor especial do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e participou, como todos sabem, ativamente da construção do Decreto 8.726. Laís, por favor, passo para você. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada, Chico. Uma alegria estar aqui. Eu vou chamar logo ao palco aqui os nossos painelistas, né? Vai ser uma alegria enorme dividir essa mesa com Douglas Belchior, Diane Souza, Ana, Fernanda Nogueira, por favor. Gente, vamos começando aqui uma explicação técnica sobre os fones de ouvido. Eles não são necessários, não haverá outra língua sendo falada aqui. Mas, se vocês se sentirem mais confortáveis de usar o fone para abafar o barulho lá de fora, é a razão pela qual eles estão aqui, tá? Então é só para deixar um pouco mais de conforto para vocês, porque essa sala sofre com o barulho das conversas necessárias que estão acontecendo lá fora. Muita gente no Serasa das conversas, querendo se encontrar, querendo pagar as dívidas de necessidades de reencontros, né? Então a gente está aqui também com esses desafios. Acho que foi, enfim, muito feliz, apesar da chuva e apesar do show, que essa mesa tenha sido aqui nesse momento do último dia, onde a gente já teve a oportunidade de escutar várias outras mesas, muitas delas que tangenciaram com o tema que a gente está tratando aqui, dos cenários de financiamento, seja do ponto de vista de estratégias, cases, experiências, mas também, inclusive, de conjuntura internacional. Acho que a gente já passeou por muitos desses temas. E a ideia aqui é justamente a gente conseguir trazer outros pontos de vista e fazer uma amarração de, afinal de contas, essa leitura de cenário pode nos levar aonde? Que tipo de possibilidades a gente tem a partir de agora, né? Quais são os caminhos para o fortalecimento, para o desenvolvimento institucional do campo, do ecossistema. E acho que a gente tem um desafio muito conhecido de financiamento das organizações, que requer uma estratégia de diversificação de fontes,
mas também de formas, de pensamentos, de jeitos de agir, né? E a gente tem aqui um pupurri muito interessante para fazer essa conversa. Que passa também, inclusive, por entender a lógica do investimento social privado, por um lado, mas também das organizações da sociedade civil e da sua legitimidade de atuação, de como que se organiza. Então, sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando agora. E para a gente esquentar essa conversa, a gente vai fazer 2 rodadas. Para a gente esquentar essa conversa, eu vou começar com o meu amigo querido aqui, Douglas Belchior. Douglas dispensaria a apresentação, mas eu vou apresentar, né? Ele é articulador e gestor do Hub Peregum, da Casa dos Movimentos Negros em Brasília, que eu recomendo que todo mundo que vá para Brasília visite. Depois você diz aí o caminho, Douglas, como é que faz para visitar a Casa Peregum, que é muito bacana. Ele é membro do Conselhão, né, do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, que é vinculado à Presidência da República. É membro também do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ligado ao Ministério da Igualdade Racial, e também membro da Comissão Técnica Nacional de Diversidade e Educação dos Afro-Brasileiros. Ele é muito mais que tudo isso que eu li, mas achei que era importante manter aqui a formalidade. E aí, Douglas, queria que você tentasse sistematizar um pouco desafios, mas também dicas, né? Que sugestões de reflexões a gente conseguiria sistematizar em relação aos desafios para o financiamento da luta e das organizações da equidade racial no Brasil, por favor. Oi, agora foi. Bom dia, tudo bem com vocês? Uma satisfação imensa, agradeço o Gil pelo convite, Laís, querida, generosa como sempre nas palavras, o Fernando, a Diane e a Ana, muito obrigado por dividir esse momento comigo. Eu estou acompanhado, muito bem acompanhado de Sara Branco e Beatriz Lourenço, diretores do Instituto de Referência Negra Peregum. Cadê a Sara? Está ali a Sara, a companheira Sara e a companheira Beatriz Lourenço. Estarei também. É importante que todos conheçam muito melhores do que eu em tudo. E eu falo aqui também em respeito ao trabalho que elas realizam no Instituto de Referência Negra Peregum. Vejam só, eu preparei na minha noite mal dormida uma intervenção, então, que eu vou dividir em 2, certo? Porque nós vamos ter 2 rodadas. Eu sou professor de História em São Paulo, ajudo a construir um movimento chamado UNEF Brasil, é um movimento de educação e de combate ao racismo já há muitos anos. Trabalho no cursinho popular há 26 anos. Há 25 nós temos um curso de educação popular em Mauá, que é a minha cidade de origem, lá com a África, uma cidade da região metropolitana de São Paulo, e nesses anos todos me dedico a construir o movimento negro. Então eu fiz anotações que gostaria de dividir com vocês. Primeiro eu acompanhei algumas das atividades que aconteceram nos 2 dias, não estava aqui, mas acompanhei de longe, e imagino que, em alguma medida, a gente repete formulações sobre problemas que são comuns e permanentes. O Brasil é um país marcado pela escravidão, pela ideologia da democracia racial, como todos sabem aqui. Isso construiu um imaginário de ajuda aos pobres. E esse imaginário de ajuda aos pobres tem reforçado desigualdades cada vez maiores, imutáveis. E muitas vezes a benevolência das elites, ela substitui a tarefa da justiça. Então eu começaria repetindo uma máxima que em tempos melhores que os nossos, veja bem, melhores do que a gente vive, os muros diziam: toda riqueza provém da exploração. Eu sou de uma escola que acredita nisso. Eu não acredito em ricos bonzinhos, sinceramente, não existem. E não acredito em riqueza que não seja fruto da exploração. Isso é parte da percepção de mundo que a escola de onde nós viemos nos ensina. Nós somos de uma escola de movimento popular que, no processo do nosso desenvolvimento, construiu um instituto. E o instituto nos joga neste ambiente, nos coloca neste universo de
busca por recursos para continuar trabalhos sociais, em que pese a contradição que isso significa. Uma benevolência que substitui justiça com o sentido de ajudar pobres, que no Brasil tem características específicas e que na história brasileira se negou a dar o nome que tem. Então a gente chama bairros repletos de pessoas negras, de periferia, de favela, de comunidade, de gueto, de bairro pobre. E não diz que são bairros negros. Por que a gente não diz? Bairros negros e bairros brancos. Escolas de negros, escolas de brancos. Trabalhos de negros, trabalhos de brancos. Porque o Brasil é dividido assim, mas a gente não diz. A filantropia em torno desta realidade, que ajuda a moldar essa realidade, ela é vertical, centrada na figura do benfeitor. Continua sendo. Ela é moralista, reforçando a gratidão de uma dívida simbólica. Ela é apaziguadora, neutralizando revoltas, críticas e autonomia popular. A gente tem algumas experiências que são fundamentais, que são importantes de serem lembradas como tensionadoras dessa lógica tradicional. Eu vou citar duas organizações que, do meu ponto de vista, são exemplos, porque carregam características. Eu vou falar aqui do Fundo Baobá e do Fundo Brasil de Direitos Humanos. O Fundo Baobá, que é o primeiro fundo exclusivamente voltado para a promoção da equidade racial no Brasil, ela tem características. Primeiro, organização negra liderada por negros. Ela fortalece organizações do campo e de base. Ela defende uma filantropia como estratégia de justiça e reparação histórica. E mais, ela se consolidou com um aporte financeiro que praticamente garante a existência dela, se bem administrada para o futuro. Ela inverte a lógica da dependência e fortalece a lógica da autonomia. O Fundo Brasil é parecido com isso. No campo dos direitos humanos como um todo, participação comunitária nas decisões. Eu não sei o quanto vocês conhecem, eu trabalhei lá um tempo, eu continuo tendo como exemplo os projetos que são oferecidos às comunidades e iniciativas de direitos humanos são refletidos e decididos a partir de conselhos das próprias comunidades ou de comunidades ou de pessoas ou de organizações que conhecem o campo. E uma terceira experiência que tensiona com a lógica habitual da filantropia brasileira como um todo são experiências da própria sociedade civil de maneira autônoma, como por exemplo, participei disso junto com Sara, Bia e outros colegas que aqui estão, a campanha de Com Fome, que foi promovida pela Coalizão Negra por Direitos durante a pandemia, que foi, vejam, num Brasil que tem essa lógica da ajuda aos pobres, ajuda quem tem dinheiro, os pobres que não têm, no Brasil sendo pobres quem são, construiu uma lógica histórica de brancos, ajudando brancos que têm dinheiro, ajudando os pretos miseráveis. A capa das revistas, das organizações filantrópicas, isso hoje está um pouquinho assim, né? Mudou um pouco por conta do chamado politicamente correto, muito bom, mas até pouco tempo atrás constrangedor, né? Então você pega as propagandas das organizações de filantropia, os pobres catarrentos com roupa rasgada, em situações indignas, pretos. E o filantropo, bonito, bem vestido, cheiroso, de gravata. Campanhas como essa não tem como centro a entrega, a cesta básica que chega na comunidade para matar a fome de quem tem fome. E isso é muitíssimo importante, não é menos importante. Mas ela vai acompanhada de articulação de denúncia pública, de ações jurídicas, de mobilização política e fortalecimento de redes comunitárias. Então a campanha não existe por si só pela entrega material, mas pelo que acompanha do ponto de vista político, organizativo. Eu vou
terminar. Uma filantropia comprometida com a realidade brasileira precisa ser reparatória, reconhecendo que há uma dívida histórica com os povos deste país, a começar pelos originários indígenas, pelos negros e pelos pobres que a modernidade fez. Ela é redistributiva de poder, entregando meios de decisões às comunidades historicamente excluídas. Ela é construída a partir do território, respeitando os saberes locais e as cosmovisões ancestrais. Ela precisa ser antirracista. Não basta aliviar o sofrimento do colonizado. É preciso acabar com o sistema que produz a colonização. E eu não percebo a filantropia brasileira preocupada com isso. E eu não acredito nela comprometida com isso. Eu não vejo ela comprometida com isso. Existe um prolongamento da alienação promovido pela filantropia brasileira. Ela representa o doador como sujeito civilizatório, isso é uma contradição. Ela coloca os beneficiários como sujeitos passivos, a quem resta apenas a gratidão, e ela fortalece a ideologia do mérito, do esforço individual e da dependência, ao invés da justiça social. A tentativa, e eu vou terminar com isso, a tentativa de ajuda, se ela não for questionadora do sistema, ela é cúmplice do problema. Ela continua sendo cúmplice do problema. Vocês conhecem um garoto da internet que ficou famoso, pobrezinho, que jogava muito bem futebol, que ficou famoso, que agora tem dinheiro, sofre por ter dinheiro, chamado Luva de Pedreiro. E eu termino a minha primeira parte para falar sobre dicas na segunda parte. O Luva de Pedreiro, vocês conhecem? Ele tem uma palavra de ordem, um jargão que ele usa, não é? Qual é? Qual é? Vamos falar junto. Qual é? Receba, receba, receba. Ele faz um bolato e grita, receba, toma. Viu que eu consigo? É isso que quer dizer, né? Eu sou foda. Receba. Ele tem uma palavra de ordem. Eu quero usar a analogia dele para a gente imaginar uma redefinição do que pode e deve ser filantropia no Brasil. Ela precisa se propor a dividir poder, com escuta, com geração de autonomia, com chão para erguer o mundo a partir dos que sempre estiveram embaixo. Uma filantropia que liberta e que não aprisiona. É aquela que não dá, que não doa, que devolve. Devolve. A postura da nossa organização em relação à filantropia brasileira é essa. Devolva. 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 Com essas provocações iniciais, acho que a gente tem um desafio de conectar tudo que a gente está vivendo no Brasil, porque cada vez que a gente, no pêndulo da política, quanto mais a gente avança, mais resistência também tem do outro lado, de querer que esses avanços não aconteçam, né? Então, acho que a gente já está com muitos avanços, não só nas formulações do que a gente está conversando aqui sobre a filantropia e a equidade racial, mas a gente tem aí a ascensão do Trump nos Estados Unidos, querendo proibir a diversidade, as políticas, a existência, negando a existência das pessoas em última instância. E esse também é um tema que nos preocupa aqui nessa mesa sobre os cenários de financiamento das organizações de sociedade civil. E para isso eu vou pedir para Ana Nascimento, que é diretora na Pórticos, amiga querida, formada em Relações Internacionais pela PUC de Minas. Ela possui mestrado em Gestão para o Desenvolvimento na Alemanha
e está desde 2019, primeiro como gerente de programas e a partir de 2023 como diretora regional para a América Latina, responsável pela atuação filantrópica da organização no Brasil, Colômbia, México e Peru. Então, Ana, queria que você tentasse trazer para a gente um pouco da perspectiva do financiamento das organizações de sociedade civil, tanto do ponto de vista do ecossistema, quanto também do ponto de vista das próprias organizações. Como é que você acha que a política internacional americana está impactando na filantropia e como é que isso se conecta com a nossa vida aqui no Brasil? Por favor. Bom dia todo mundo, muito bom estar aqui, obrigada pela oportunidade. Sei que sexta-feira, depois de dias intensos, né, a gente está recuperando as energias, espero que seja uma conversa que estimule a gente a pensar. Bom, acordou, obrigada Laís por acordar todo mundo. Acho que a gente tem tido alguns momentos, né, que ajudam a gente desde o primeiro dia a acordar, assim, né, algumas questões tecnológicas que nos despertam. Bom, acho que alguns pontos, essa minha reflexão inicial, ela é estruturada em, primeiro, algumas reflexões sobre o contexto e depois alguns pontos específicos que a gente tem pensado internamente, tanto sobre a atuação da filantropia quanto sobre o ecossistema de desenvolvimento e cooperação como um todo. Então, primeiro, antes de tudo, acho que é importante a gente lembrar que a gente está passando por um momento de crise ou de restrição de atuação, ou de mudança de direcionamento dos recursos, mas que quando a gente está no meio do processo, às vezes é difícil a gente fazer uma análise muito profunda, muito complexa, porque a gente está vivendo. O que a gente pode fazer? A gente pode olhar para o passado. A gente aprende muito para o passado, porque, infelizmente, essa não é a primeira e nem vai ser a última vez que a gente vai ter mudanças do cenário internacional para o direcionamento de recursos em alguns temas, algumas regiões do mundo, etc. Então, olhando para o passado, especialmente o passado bem recente, né, que a gente teve aqui, já de algumas restrições de atuação da sociedade civil, a gente tem alguns elementos que a gente pode trazer para reflexão. Um primeiro é que a gente vê muito pouca efetividade nos cortes no longo prazo. Então, são ações que no curto prazo têm um impacto grande, mas que no médio e longo prazo tendem a se dissipar. O que isso significa? Isso significa que a gente não deve reagir pensando no curto prazo. A estratégia do medo, a estratégia da desmobilização, a estratégia de causar conflito na própria sociedade civil é uma estratégia muito eficaz para desmobilizar. Então, o primeiro passo é não ter uma reação imediata reagindo a esse corte de recursos ou de redirecionamento de recursos dos Estados Unidos, por exemplo, porque, historicamente, o que a gente observa é que isso não se mantém no longo prazo. Então, acho que a primeira palavra é, talvez, não reagir baseado no medo e nessa primeira reação instintiva que a gente tem. O que a gente precisa, sim, é pensar em estruturas e mecanismos que permitam que a gente navegue esses processos de uma maneira um pouco mais estável, entendendo que eles vão ter uma tendência a acontecer ciclicamente. Um outro ponto de contexto que é importante a gente pensar é que a filantropia internacional e a nacional nunca vão cobrir esse buraco da cooperação internacional, bilateral, né? Então de país para país. Nunca, por causa do volume de recursos. O volume de recursos da cooperação bilateral é infinitamente maior do que qualquer recurso que a filantropia, mesmo as maiores filantropias, vão conseguir aportar. Então, é importante a gente... Por que eu coloco isso? Porque quando a gente pensa nas atuações de filantropia e sociedade civil no momento de crise, a gente tem que pensar em ações de manter o coração das coisas atuando, não fazer igual o que estava antes, porque a gente não vai conseguir fazer igual o que era antes, porque o recurso não é o mesmo. Então, é realidade, né? A gente tem que entender que o recurso é de uma magnitude absolutamente diferente. E o terceiro ponto de contexto é que, especialmente nesses momentos em que o ecossistema internacional está em mudança, a filantropia nacional tem um papel muito importante. Então, acho que fica aí um chamado, né? Eu não apresentei a Pórticos, né? Eu assumo que as pessoas conhecem que é uma absoluta falácia, porque a Pórticos tem um perfil super baixo
Então, a Porticus é uma organização filantrópica internacional. A gente faz a gestão dos recursos familiares, a filantropia familiar de uma família holandesa. A gente tem atuação em mais de 90 países do mundo. E a minha atuação é voltada para a América Latina. A gente tem escritórios em 6 regiões do mundo. O escritório da América Latina fica em São Paulo, responsável por Brasil, Peru, Colômbia e México. Desculpa que eu não fiz essa introdução no início. Mas, então, o meu lugar de fala é um lugar da filantropia internacional. Mas o que eu estava trazendo é que, mesmo olhando esse cenário internacional, o que a gente observa é que nesses momentos de mudança e de redirecionamento, a filantropia nacional ela tem um papel muito importante, porque é ela que está mais próxima das organizações e ela que consegue atender a alguns temas, especialmente quando a gente considera que os temas que estão sendo mais, uma das temas, né, que tem sido mais levado à tona como uma desculpa ou uma razão, uma das razões para o congelamento e redirecionamento desse recurso internacional bilateral é a soberania nacional, são os temas de interesse nacional, são os temas que são mais sensíveis. Então, se a gente tem uma filantropia nacional que consegue ser uma boia salvadora das organizações que estão fazendo as atuações nesses temas que são mais sensíveis para o país, a gente consegue talvez navegar de uma maneira um pouco mais estável nesses momentos de crise. Então, tendo esse pano de fundo, eu acho que tem algumas reflexões que eu posso compartilhar, tanto para o campo filantrópico quanto para o campo da sociedade civil organizada. Então, para o campo filantrópico, e aí ecoando um pouco o que o Douglas trouxe, eu acho que o estar perto dos parceiros é essencial. Isso significa ser muito transparente e quais são as possibilidades de parceria, trabalhar na base da confiança. Então, a gente acredita muito na filantropia baseada em confiança. O que isso significa? Flexibilidade de recursos, poder remanejar para as atividades que são centrais, poder entender quais são os temas que são mais urgentes naquele momento, priorizar aquilo. Então, ter uma relação próxima com os parceiros e realmente trabalhar numa lógica de parceria e não numa lógica de subserviência ou de doação ou de entrega é essencial. Isso, obviamente, é desafiador porque exige, como o Douglas também já falou, abrir mão de poder, abrir mão de controle, né? E controle é uma palavra que às vezes é difícil da gente dimensionar. Então, acho que dar essa segurança nesses momentos de instabilidade é importante, que a filantropia tem que estar perto dos seus parceiros. Uma outra reflexão é a importância e o valor de agir de uma maneira coordenada. A filantropia agir de uma maneira coordenada. Então, se as diferentes organizações filantrópicas conhecem o que uma e outra está fazendo, está apoiando, quais são as suas preferências, qual que é o seu perfil, acho que a gente tem que quebrar essa ilusão de que a filantropia é um monolito, né? Não é. Existem várias filantropias com vários perfis, algumas que vão ter ações mais de curto prazo, outras que vão trabalhar numa lógica mais de longo prazo. E a gente precisa se conhecer e trabalhar de uma maneira mais coordenada. Existem exemplos concretos que estão funcionando. Ontem teve uma mesa aqui nessa sala bem interessante sobre redes de investimento social, onde eles compartilharam alguns exemplos de atuação coordenada e conjunta mesmo de organizações filantrópicas para alguns temas específicos de desenvolvimento institucional, que eu achei bastante interessante, bem concretos, exemplos bem concretos. A gente na Porticus também participa de algumas mesas de concertação de financiadores em alguns temas específicos, que a gente abre com muita transparência qual que é a nossa visão, qual que é o nosso olhar estratégico, para onde que a gente estava pensando, porque aí você permite garantir que pelo menos o central está coberto, né? De novo, gente, entendendo naquele meu ponto inicial de que a gente não vai conseguir, no momento de crise, manter as coisas como estavam antes. A gente está falando de manter o central e o essencial. Diretamente conectado a isso, trabalhar com o desenvolvimento institucional, historicamente, então sempre ter um componente de desenvolvimento institucional das organizações parceiras, para que elas tenham condição de navegar com mais tranquilidade esses momentos, fortalecer realmente, acreditar na sociedade civil. E aí isso a gente, em outras vezes também já se falou em modalidades de financiamento, né? A gente acredita muito na doação, no fortalecimento direto da sociedade civil, em detrimento da execução direta. Tem algumas organizações filantrópicas que optam pela execução direta, né? A gente tem uma preferência e acho que é super importante fortalecer a sociedade civil, porque são elas que têm condição de navegar nesses momentos de mais instabilidade e conhecer realmente quais são as demandas. E sempre estar atento a
possibilidade de destravar recursos públicos, porque a magnitude de recursos públicos é muito maior do que da filantropia. Então, como que as ações estratégicas, flexíveis da filantropia podem viabilizar o destravamento de alguns recursos públicos para ajudar as organizações da sociedade civil, especialmente nos temas mais sensíveis, né? Então, esses são alguns pontos para a filantropia. E aí, para a sociedade civil, porque toda relação é bilateral, né? Então, os dois lados têm que se adaptar um ao outro e buscar refletir como pode aprimorar suas ações. Para a sociedade civil, e bem rapidamente, não estou atento ao tempo, eu acredito muito na proximidade da sociedade civil organizada com a população em geral para reforçar sua legitimidade. Em momentos de crise, é isso que sustenta a atuação. Então, ter uma base sólida e a sociedade civil apoiando as organizações é o que mantém o fôlego e a longevidade da atuação dessas organizações, dá força e evita retrocessos. A gente viu isso muito claramente no nosso passado recente, como a força da sociedade evitou alguns retrocessos ainda maiores. O autoconhecimento e ter clareza da sua missão central é muito importante, porque em momentos de crise, saber o que precisa ser despriorizado naquele momento, para manter a sua longevidade é muito importante. Então, ter um conhecimento, ter um forte desenvolvimento institucional, ter a sua missão central muito clara, permite navegar essas instabilidades de uma maneira um pouco mais, com menos dor. Estabelecer uma relação muito próxima com os seus financiadores e conhecer o apetite e perfil dos diferentes financiadores, conectado ao que eu falei antes, que não é um monolito, existem vários tipos. Então, quem pode ser meu aliado no momento de emergência? Quem é o meu aliado no longo prazo? Então, entender isso. E o último ponto, que aí eu vou deixar só uma pincelada que eu gostaria de explorar no segundo bloco, é a gente repensar a estrutura como um todo de recursos. E aí o papel tem uma camada de fundos, que eu acredito muito, que pode ajudar a gente a navegar esses momentos de instabilidade, e aí eu conto mais um pouco. Obrigada, Ana. O spoiler é que depois ela vai falar mais também sobre regranted, fiscal sponsor e etc. Né? Mas eu quero pegar, Ana, da tua fala para conectar com a próxima, a palavra legitimidade. Né? Essa provocação foi falada aqui no começo. Eu liderei o processo de articulação do marco regulatório das organizações da sociedade civil no governo federal entre 2011 e 2016. E no texto da Lei 13.019 de 2014, essa palavra entrou e ela é pouco explorada, porque ela está junto com os princípios da administração pública. Os princípios tradicionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, pessoalidade e eficiência, economicidade. Agora tem também o princípio da legitimidade, previsto na legislação. Só que a legitimidade do poder público, por exemplo, é pelo voto, né? Eleição, é assim que a nossa democracia funciona. Então, a pessoa eleita, ela tem lá a legitimidade de poder falar em nome daquela determinada situação, cargo em que está investido. No mercado, na vida econômica, muitos os líderes de mercado são aqueles que conseguem alcançar aí números mais expressivos nessa lógica capitalista em que a gente está inserido. Mas e a legitimidade das organizações da sociedade civil, que ninguém elege para falar em nome de, e que a gente não pode achar que quem é legítimo vai ser quem tem mais recursos, né? Então, a legitimidade vem justamente do trabalho construído, das bases, da conexão com a temática que você atua. E para falar de legitimidade, nesse cenário de financiamento das organizações da sociedade civil, eu quero chamar minha conterrânea, que é a Diane. Para quem não sabe, eu também sou do Maranhão. E a Diane, ela é, além de maranhense, ela é professora e associada do Instituto Baixada, onde ela já foi presidenta. Ela é diretora de operação do Instituto de Formação, Fellow Ashoka, e ela também é conselheira do Instituto Antônio Carlos Ponce, né, o ACP, do Instituto Redes. Ela pediu para falar aqui no currículo dela que ela gosta de conversar sobre filantropia comunitária, futebol e vida boa.
Obrigada, Laís. Bom dia, gente. Primeiro eu gostaria de falar uma coisa que é para a equipe do GIF, que no Nordeste, quando chove, é nosso inverno. Não precisava desse ar-condicionado dormir ligado não, viu? Porque tá difícil. Tá difícil. Mas enfim, pelo menos vocês viram como Fortaleza fica bonito quando chove, né? Pelo menos daqui de cima. Eu quero dizer que eu estou bem feliz do congresso estar acontecendo em Fortaleza, também bem feliz de ver as pessoas passando perrengue, porque a gente está desconcentrando poder, conhecimento e riqueza, mas isso é muito difícil quando toca na pele da gente, quando toca no íntimo da vivência de vocês que vieram lá não sei de onde, para não só passear, né, por Fortaleza, mas para poder ver como é que se materializa mesmo o conceito da desconcentração, desconcentrando. Então, não se trata só da premissa de entender, né, a necessidade, mas de viver o entendimento da forma como a gente está vivendo, quando o congresso, por exemplo, acontece num lugar que não é São Paulo, que deve ter um monte de prédio bonito para comportar, sei lá, 30 mil pessoas, porque esse é o contexto de São Paulo, o contexto de Fortaleza é outro, então a gente tem que fazer as adaptações. Isso faz muito conexão com a minha fala, porque quando a gente está falando sobre sustentabilidade das organizações, tudo que eu sei sobre filantropia comunitária e desenvolvimento foi o meu território que me ensinou. Então, eu falo a partir dele, né? E aí, quando a gente está falando sobre sustentabilidade das organizações, a gente fala muito sobre as potencialidades e hoje eu quero falar sobre fragilidades. E eu quero falar sobre como nós vamos trabalhar para fortalecer as fragilidades. Porque tudo que a gente está vivendo hoje em dia é uma demonstração de que a gente está realmente frágil. É uma demonstração de que a gente precisa conversar sobre o que está acontecendo dentro do nosso contexto de filantropia, de investimento social privado, que nos deixa, do dia para a noite, tão assustados e desesperados em saber como é que nós iremos sobreviver daqui por diante. Em contextos, por exemplo, que não são tão distantes daqueles que a gente vive, mas que afetam diretamente o nosso dia a dia. Uma floresta, uma árvore, para poder viver bem, ela precisa de liberdade. Vocês que moram em cidades que são mais, não são no Nordeste, vocês têm muitas árvores que tem no fundo uma calçada. As pobres das árvores geralmente não são tão bonitas, não tem muito verde, né? Estão ali resistindo, porque é sua natureza. Aqui não. Aqui uma árvore, geralmente ela não está na calçada, está na terra, ela tem liberdade. Ela consegue criar um ecossistema de cooperação com outras plantas e consegue sobreviver. Vento, água, chuva, brisa do mar, né? As organizações não podem ser uma árvore com a base de calçada. A gente não pode colocar concreto no pé das organizações, porque as organizações precisam de liberdade perene, permanente e constante para poder conseguir se pensar nos seus territórios e, além de se pensar nos seus territórios, conseguir fazer colaboração para que a sua existência continue sustentável. Então, uma árvore com concreto na raiz não tem sustentabilidade. Ela tem prazo de validade. E ela vai morrendo aos poucos. E as nossas organizações, elas não podem ser uma árvore com base de concreto, né? Elas têm que ser uma árvore que está na terra, que tem o território legitimando a sua atuação, para aí sim conseguir pensar
sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, ela não é não deveria ser uma necessidade anual das organizações. A sustentabilidade não deveria ser um foco de resposta da filantropia e do investimento sobre e como vocês vão fazer. A gente tem várias perguntas que são feitas para as organizações o tempo inteiro, né, anualmente, sobre e daqui para frente? E daqui para frente? E depois dos 3 anos? E depois dos 12 meses? Né? Então a sustentabilidade para as organizações está mais como um ponto de sufoco do que necessariamente como uma estratégia de funcionamento. E quem está fazendo isso, ficar sufocante, é o investimento social privado. A gente não consegue pensar sustentabilidade de forma estratégica sem que o investimento social privado e a filantropia brasileira, por exemplo, nos dê espaço para que a gente consiga materializar estratégias de atuação, operação, permanência e financiamento. Não dá. Então, Ana, a gente vai precisar conversar para poder entender, e aí eu acho que o Congresso é muito importante. Agora mesmo estou com vontade de fazer uma listinha, que é botar quais são as organizações, quais são os financiadores. Eu também não tenho nada a perder, né? Não sou mais da gestão do Baixada, sou só associada, então aqui eu posso. Então, eu acho que eu estou com vontade de fazer uma listinha, A e B. Quais são as organizações, hoje em dia, que, né, os financiadores, que hoje em dia fazem com que nossas organizações sejam árvores na terra, eu não vou botar as que não fazem, mas como a gente gosta de uma moda, de lançar uma novidade, seria interessante para que as pessoas pudessem migrar do lado B para o lado A. Né? Então esse é um chamado mesmo, é um chamado real, porque a gente precisa entender como é que a gente se coopera, como é que a gente colabora para poder tornar essa terra, tornar essas árvores, né? Porque aqui nós somos muitas árvores, aqui nós temos muitas organizações, aqui nós temos muitos territórios, mas a gente precisa entender de verdade quem é que está do nosso lado, não só fazendo a doação da benevolência, viu, Douglas? Mas quem está pensando estrategicamente a construção de um Brasil que consegue, de fato, se concentrar poder, conhecimento e riqueza, mas, sobretudo, pensar o território como uma potência da solução que a gente precisa para que esse país consiga avançar de verdade. Obrigada, Diane, querida. Por mais árvores sem calçadas, né? E aí eu queria chamar a última pessoa para fazer essa rodada inicial aqui na mesa. Todo mundo eu estou chamando de amigo, mas eu estou numa mesa entre amigos, então estou feliz mesmo. Para fazer um fechamento final, o Fernando tem aí outros, um lugar de fala de estar hoje como diretor executivo da BCR, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, mas na verdade ele também é há muitos anos professor na GV, na área de administração pública. Então ele é mestre e doutor em administração pública e governo. Então faz muito tempo que ele também pesquisa e é ativista em gestão de associações, inovação pública e investimento social privado. E ele também é integrante, assim como eu, do Movimento por uma Cultura de Doação. E aí, Fernando, eu queria que nesse fechamento aqui dessa primeira rodada, você trouxesse um pouco esse lugar do investimento social privado como... Enfim, afinal, a gente está aqui debatendo, ele é mais ou menos importante na lógica do financiamento das organizações da sociedade civil, porque se a gente pensa nos recursos públicos e nas outras alternativas, né, nas doações de indivíduos e outras formas de captação de recursos, que lugar é esse que o investimento social privado ocupa, na sua visão, e como que você acha aí que a gente pode fortalecer os caminhos de financiamento das organizações? Legal. Super obrigado, Laís. Bom dia a todo mundo. Prazer, honra estar aqui nessa mesa também. Desafio estar falando aqui por último nessa primeira rodada.
mas eu achei que era legal, a gente combinou isso antes, né? Porque eu, estando na BCR, estando pesquisando também o setor há tanto tempo, deu para acompanhar, né, de vários lugares, também da minha própria atuação. Já fui de fundação financiadora, tive a chance, né, de começar minha carreira na Fundação Kellogg, quando ainda tinha a Fundação Kellogg, que até depois foi uma das fontes, né, dos iniciadores do Fundo Baobá. Passei por vários lugares, já tive no GIF também, com o Fernando Passetti, secretário-geral do GIF, e é uma super satisfação estar aqui. Mas atualmente eu estou então na BCR e a gente consegue ter esse olhar um pouco do todo. Grosso modo, existem 5, 6 grandes fontes de financiamento das organizações da sociedade civil. A gente tem governo, a gente tem pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, a gente pode juntar aí ou não, né? Fundações, institutos, outras organizações da sociedade civil. As organizações também geram sua própria renda, prestando serviço, vendendo produtos, fazendo eventos. E, finalmente, fontes internacionais. Daria para colocar mais algumas, mas eu diria que essas são as principais. E aí, a tônica da minha fala, e eu acho que espero complemente bem com as falas anteriores, é que o investimento social é, ao mesmo tempo, a menos importante, a que tem menor importância dentre todas essas outras que a gente falou, mas é a que tem a maior potencial também de ser a mais importante e mais estratégica. Em termos de valor, a real resposta é que a gente não tem dados bons o suficientes no Brasil, mas acho que dá para afirmar com algum grau de confiança, margem de erro aí de uns 10% para cima para baixo, de que de todas essas que eu falei, a menor fatia é do investimento social privado. Eu não sei se todo mundo tem noção, né? O GIF, não lembro exatamente agora, mas no último censo GIF, as organizações do GIF, que são os grandes investidores do Brasil, investem aí em torno de 4 bilhões. E não investem tudo isso nas organizações, né? Às vezes nelas mesmas, nos próprios projetos, como a Ana comentou. Gente, vocês têm noção qual que é o orçamento da cidade de São Paulo? Eu tive a chance de trabalhar na cidade de São Paulo um tempinho, na área de inovação. Na época que eu estava, era na casa de 80 bilhões. Perguntei aqui para o nosso amigo ChatGPT, no ano passado foi 125 bilhões de reais. As duas maiores secretarias, Saúde e Educação, têm um orçamento combinado de quase 50 bilhões de reais. Boa parte disso, se não for a maior parte, chega na ponta através de contratos com organizações da sociedade civil, hospitais, UBS, organizações sociais, creches. Então, enfim, né, o financiamento do governo faz a maior, né, em uma escala de grandeza muito maior. Então, eu queria primeiro começar a dar um pouquinho disso. E por que eu falo que o investimento social, então, é a menos importante das fontes? Como eu acabei de mostrar, ele parece muito maior do que é. GIF é um dos eventos mais tradicionais, a mais importante de filantropia e investimento social, né? A gente vê as publicações, a gente vê o tamanho que o GIF tem, que o GISP tem, né? O pessoal da Comunitas, enfim, que as grandes fundações se fazem muito visíveis porque tem dinheiro para investir nisso e a gente acaba tendo muitas vezes essa percepção de que é maior do que parece. Ao mesmo tempo, o investimento social no Brasil é muito menor do que deveria ser. O GIF tenta fazer, faz muitos anos, esforços para que aumente, para que os investidores sejam mais grant makers, né, doem mais dinheiro. A gente vê esforços renovados. Ano passado mesmo, vários parceiros daqui, né, incluindo IDES, incluindo vários parceiros daqui, lançaram um movimento de 1%, de que organizações, empresas, filantropos doem pelo menos 1% de algum número. O ideal seria que fosse 1% da riqueza, 1% da receita das empresas, mas aceitaram aí outras formas de medir, 1% do lucro, 1% de alguma coisa. Se der tempo, depois eu falo um pouquinho com as contas rápidas do que representariam esses números. A gente doa pouco, a gente doa muito menos do que poderia no Brasil, e isso é ainda mais verdade entre as pessoas de alto poder, né, de muita renda,
dos 70 bilionários que a gente tem no país, segundo estudos da Forbes, dos 200 a 3 mil pessoas de muito alto poder aquisitivo, de um patrimônio de pelo menos 30 milhões de dólares. A gente doa muito pouco, a gente fala muito pouco sobre isso. O ISP se faz menos importante também, porque muitas vezes ele vem, isso já foi tratado muito aqui nas 3 falas, ele tem muitas vezes uma visão elitista sobre o apoio, uma visão seja de determinar as regras, né, super linda a metáfora da árvore presa ali, né, no chão, sem espaço para crescer, uma visão elitista bem intencionada também, né, às vezes a gente poderia lembrar no fim ali do iluminismo, o começo das democracias, o fim da maioria dos reinos que a gente viu por aí, tinha essa ideia do déspota esclarecido, déspota iluminado, né? Um rei, um imperador, mas muito bonzinho e que ia conseguir fazer um bom governo. E vários fizeram avanços muito importantes, mas a gente não pode depender de ricos e ricas iluminados que topam e querem fazer as coisas diferentes e cedem poder e dão mais espaço. A gente não pode só contar com a boa vontade das pessoas. E o investimento se torna menos importante também quando a gente vê, né, resultado de tudo isso é essa assimetria de poder, né, de quem doa define as regras, define quantos relatórios, quanto tempo vai doar, os temas, né, e acaba criando, no caso, um mercado da captação, né? Se a gente depende muito disso, eu nunca vou esquecer, eu não lembro se eu já estava aqui no GIF, eu fui fazer uma reunião de uma potencial associada, era um médico super bem treinado na Grande São Paulo, que tinha montado um projeto social de saúde, fui lá falar com a gestora. E aí, quando a gente apresentou os dados do GIF, mostrou, né, olha, a maioria dos investidores sociais investe em educação, e a gestora falou, tá vendo, eu sempre falo isso para o doutor fulano, a gente devia mudar para o mercado de educação, que é muito mais fácil arrecadar recurso nessa área, né? Então acaba criando essa inversão também, né? Essa assimetria de poder de quem está com o cheque. E uma outra experiência pessoal que eu tive, eu já comentei que eu tive a chance de trabalhar na Kellogg, eu não decidia nada, eu entrei lá como um estagiário com um nome bonito, né? Eu fui trainee da Kellogg durante 2 anos, não decidia nada. Eu nunca fui tão importante para o setor como eu era quando eu trabalhava como estagiário da Kellogg. Onde eu ia, as pessoas sabiam que eu era da Kellogg e falavam, Fernando, podemos conversar? Né? Me viam como aquele cifrão ambulante, tenho certeza que vários investidores aqui, talvez a Ana também possa concordar, que se reconhecem nessa fala que eu tenho. Né? Então, enfim, é de uma loucura. Mas, por que eu acho que também o investimento social pode ser, muitas vezes é a mais importante das fontes, né? Eu já dei esse exemplo, né, dessa importância quando o investimento social é feito de forma estratégica, esclarecida, de forma respeitosa, né, pode ter um efeito muito legal, como nesse exemplo do fundo Baobá. Por que o investimento social pode ser a mais importante? Porque de todas essas formas mais voluntárias de doação, pode ser a mais estratégica e intencional. A gente, como doador pessoa física, doa ali R$50, R$100, eu juntei dinheiro o ano inteiro, vou dar R$500, R$1.000, mas a gente, sim, né, tá doando porque gosta da organização, porque conhece, porque confia, mas não é algo assim que vai transformar aquela organização. Toda doação é importante, do R$1 aos 10 milhões do Bill Gates, toda doação é importante. Mas o investimento social, ele tem esse potencial de ser mais estratégico, de olhar para o campo como um todo, de ter uma reflexão, de ter gente, profissionais do investimento social privado, que muitos estão aqui, que pensam, que conversam, que refletem, conversam com as organizações, as prioridades, as demandas. Então, essa intencionalidade pode representar uma diferença grande. Como eu falei, não é pela quantidade de volume de dinheiro que o investimento social vai fazer a diferença, concordo absolutamente com a Ana. Né? O maior doador internacional, a Fundação Bill Gates, que falou aí que vai doar em torno de 10 bilhões ano, internacional talvez chegue a 2. A USAID, que o Trump está querendo fechar, doava por ano 40 bilhões de reais. Pronto, é outra escala. Não é no volume, é na intencionalidade, na estratégia que o investimento social pode fazer diferença, e por se preocupar mais
com a sociedade civil, em financiar, claro, eu estou falando um pouco, né, puxando a brasa para o lado da BCR e de outros parceiros, pode pensar sobre a importância da infraestrutura da sociedade civil, sobre a importância de gerar dados, de defender a sociedade civil, de comunicar a importância da sociedade civil. Um outro papel que o investimento social pode representar, e daí sua importância, é que ele potencialmente é mais sensível à pressão de causas e à pressão, né, as agendas. Eu estou há quase 30 anos, né, acompanhando o setor, a gente já viveu várias modas, né, de investimento, de geração de renda, de investimento em juventude, em protagonismo juvenil. Nos últimos anos surgiu muito forte a agenda racial, a agenda climática, né? Não surge do nada isso, é também um campo de batalha. E o investimento social pode ser, às vezes é mais sensível, às vezes menos, né? Tem resistências e lutas dentro disso, mas é um campo que dá para a gente influenciar, e um dos grandes lugares onde acontecem esses debates, essa influência é aqui no Congresso GIF, e a gente vê como tem mudado e evoluído ao longo do tempo. Tem aqui pensando mais como captador, e pensando em chegar ao fim, tem uma grande potencial vantagem para investimento social, para captação de recursos e sustentabilidade das ONGs, que é um grande potencial de retorno. Captar recursos dá muito trabalho. A gente está aqui, inclusive, com alguns conselheiros da BCR, muitos associados da BCR, e a gente sabe como dá trabalho captar recurso, como é difícil, o tanto de não que a gente leva. De todas as fontes e estratégias, potencialmente é a que traz maior retorno. Você conversar com algum grande filantropo, com a Ana da Porte, desculpa, e de repente uma conversa iluminada, não, tenho certeza, eu vou investir não sei quantos, né, 100 mil, 200 mil, 500 mil reais na sua organização. Não conheço outra fonte de recurso, talvez ganhar na loteria, que traga um retorno tão bom. Mas tem riscos, uma série de problemas com isso também, tá? Pode criar risco de dependência, pode, né, a gente, de novo, ficar muito refém das vontades, né? Eu achei ótimo, eu não lembro quem falou no primeiro dia aqui, que um dos principais desejos é que os investidores sociais parem de fechar a cada 2 anos para se replanejar. Não, estamos revendo nossa missão, vamos parar de investir esse ano. É uma coisa, né, que a gente sabe que acontece muito, então, de novo, só depender dessa fonte tem esse risco também. E eu vou terminar falando um pouquinho de uma responsabilidade e eu vou pedir um juramento, tá, de vocês. Eu só não vou pedir para quem é investidor social aqui levantar a mão para não expor vocês, mas eu vou pedir que vocês repitam comigo um juramento, tá? A gente tem cada vez mais no Brasil uma situação de investidores que também captam. Pessoas que a gente imaginaria que estariam dividindo, desconcentrando o seu poder, desconcentrando a sua riqueza, que estão muitas vezes captando. Isso acontece em institutos e fundações corporativos. O marketing cortou o orçamento, mas vamos manter o projeto, vamos ver se a gente consegue captar dos nossos fornecedores. Mas acontece também com familiares e independentes, né? Qual que é o juramento que vocês vão fazer, gente? Que vocês vão fazer isso para acessar novas fontes que não estariam vindo de outra forma. Porque senão é uma concorrência desleal que a gente aqui, mortais, não tem acesso. A gente não tem, né, o WhatsApp de um Jorge Paulo Lema, a gente não tem um WhatsApp de uma Luísa Trajano, que pode rapidamente, eu quero fazer aqui esse projeto, vamos, né, deixa eu ver aqui, 3 WhatsApps, eu consigo captar isso. O juramento vocês vão garantir para a gente que vocês vão fazer isso para trazer mais dinheiro, crescer o bolo do terceiro setor e não simplesmente abocanhar uma fatia maior, tá bom? Muito obrigado. Alô? Muito inspiradora essa primeira rodada, a gente teve aqui 1 hora de conversa.
A próxima rodada é um pouquinho mais curta, porque a gente tem meia hora, contando já a chuva e tudo que está colocado, né? Mas, enfim, a ideia é que nessa segunda rodada a gente possa também dialogar com as falas anteriores e poder fazer fechamentos finais e etc, né? Eu queria só rapidamente contar para vocês, eu não sei se todo mundo aqui conhece, tem um projeto que chama Sociedade Civil 2023. Esse projeto continua atual, ele foi feito em 2013 por uma articulação de diversas organizações, eu estava no governo na época, em 2013, e a ideia era planejar cenários possíveis, futuros, para a sociedade civil organizada para os próximos 10 anos. E aí a gente fez isso para 2023. E os cenários, eles têm uma metodologia, que é a metodologia da Rios Partner, que no final ele trouxe 4 cenários. Depois vocês pesquisem na internet se vocês quiserem conhecer mais, porque tem vídeo, relatório, é super bacana. Mas eu vou comentar os 4 cenários rapidamente, só para fazer essa provocação final. Porque ele tem, na nossa construção, ele levou nomes de brincadeiras de crianças. Então, um dos cenários era o passanel, né? Aquela brincadeira que a gente passa o anel, vai passando, né? E não sabe direito com quem ficou o anel, tem que adivinhar. Que era um pouco um cenário onde a gente tinha a participação social estabelecida, uma democracia aparentemente robusta e forte, mas na verdade era tudo, as pessoas estavam enganando, né? Porque as decisões não passavam pela participação social e etc. E ali, em cada relatório, em cada cenário, a gente discutia também o financiamento, porque era isso, também tinha um monte de promessa e as coisas não se efetivavam. O outro cenário era o mestre mandou, que era um cenário onde, em termos de mestre mandou, aquela brincadeira que um determina, o outro vai lá e faz, era um cenário que o mercado era a principal fonte de financiamento, e a gente está falando também da filantropia, do investimento social privado, nessa linha de eu digo o que você tem que fazer e você me entrega numa lógica muito mais de prestação de serviços, de encomenda de projetos, do que necessariamente de apoio às lutas, às causas e etc. O terceiro cenário, o cenário ideal, assim, o mais interessante, era o Ciranda, onde era mais horizontal, onde a gente tinha uma economia circular e a gente conseguia ter, no cenário a gente desenhava inclusive que teria internet para todo mundo, em todas as praças, e inclusão digital e etc. Mas tinha um quarto cenário, que eu deixei por último justamente para fechar, que era o cenário amarelinha, onde a gente faz de tudo em nome de chegar ao céu. E nesse cenário a gente projetou em 2013 que teria um presidente terrivelmente evangélico e que muitas das coisas que estavam colocadas aconteceram. O financiamento muda de lugar, porque o dinheiro público continua existindo, mas as organizações que passam a acessar recursos do governo, os perfis de projetos, né, a matriz de mérito das coisas muda quando a gente tem um cenário mais conservador, né? Quando a gente mistura todos esses elementos e pensando inclusive nas 3 esferas da federação, município, estado e união, a gente tem um pouco de cada cenário desse acontecendo ao mesmo tempo, porque é bem difícil que a gente consiga ter um cenário sem a disputa, sem a luta, né? Então, queria tentar fechar aqui essa rodada pensando, afinal de contas, quais são as estratégias de financiamento para as organizações de sociedade civil diante desses diferentes cenários e dos diferentes lugares de falas que vocês estão. Eu trouxe aqui a palavra dica, e aí dica pode parecer muito pequeno perto do que a gente tem aqui de desafio, mas acho que, enfim, qual é a reflexão final
que a gente possa, a partir desta audiência, neste lugar, né, não só no lugar de fala que a gente está, mas também nesse lugar de escuta e de diálogo, que a gente pode trazer para engajar as pessoas em próximos passos. Acho que as pessoas estão muito ávidas, claro, vai demorar um pouquinho para fazer o download de toda essa conversa, né, desses 3 dias, mas a partir daqui, qual é o chamado, o call to action que a gente tem aqui para poder oferecer para essa audiência tão qualificada? Douglas, além de devolve, receba, o que você sugere e convida as pessoas a fazerem na prática a partir dessa conversa nossa de hoje? Muito bem. Financiamento para organizações tem uma reflexão que nós fazemos no bojo do nosso instituto, que nós ajudamos a construir. Quem não conhece, eu convido a conhecer, se chama Instituto de Referência Negra Peregum. Era uma associação que já existe há cerca de 15 anos, nos últimos 4 se torna um instituto. E era uma associação com a missão de sustentar um movimento popular educacional de combate ao racismo, né? Que é a Uniafro Brasil, que é um movimento educacional que mobiliza professores voluntários organizados nos territórios para oferecer um serviço de educação, reforço escolar e organização comunitária para a juventude negra, periférica. Começa em São Paulo, mas se espraia hoje para vários estados brasileiros. Portanto, é um instituto que nasce da costela de um movimento. E esta origem o caracteriza. O caracteriza e positivamente e negativamente, as duas coisas, o diferencia das características gerais que configuram, por exemplo, institutos do universo do terceiro setor. Pela sua origem, nem melhor nem pior, apenas, né, com algumas diferenças. Do ponto de vista, por exemplo, de guardar como princípio autonomia política para sua atuação, independente da vontade de operadores de recursos e de financiadores. Isso é um problemaço. Porque bom, aí eu vou ler, tá? Para não me perder aqui. Sempre há uma profunda desconfiança política que vão desde a dúvida sobre a capacidade de organizações com esse perfil, sobretudo organizações negras, de executar os recursos. Há uma dúvida sobre a competência. Há uma dúvida sobre a honestidade. E há sempre uma dúvida do ponto de vista político. Afinal de contas, é muito mais tranquilo e confortável apoiar os seus iguais. Aqueles que não te criticam, aqueles que somam com você no campo. A lógica de pequenos aportes, de curto prazo, que estabelece um campo de batalha dentro do campo. O financiador promove guerras, promove cisão, promove desconforto, e faz isso deliberadamente. E muitas vezes, forçada pela lógica da sobrevivência, e é assim a história do Brasil, a história dos colonizadores sobre os colonizados, você impõe uma lógica pela necessidade. Você divide a partir da necessidade que é imposta. Essa lógica ela se reproduz, gente. Agora, isso não mudou. Tem máscaras, tem maquiagens, tem discursos bonitos, mas a lógica no final não muda. Não há vontades ou coragem. Não é nem vontade nem coragem. Trata-se do interesse político. Ponto final. A quem interessa, no Brasil, organizações negras fortes, autônomas no tempo e no espaço, com vida longa. Autônomas para dizer o que tem que ser dito, para fazer o que tem que ser feito. A quem interessa? Essa é uma pergunta importante. A quem interessa
que se prolifere, ou que o baobá, que é o nosso, que é um exemplo, seja mais forte do que é, atue com mais força do que atua. Porque atua com limitações. A quem interessa um instituto como o de referência Negra Peregum, que organiza ação de base, que ontem ocupou o MEC, discordou de uma política do governo federal, num ambiente que discordar do governo é quase uma condenação no nosso campo. Será que se o financiador descobrir que a gente pagou um ônibus para levar uma molecada para fazer uma ocupação, para contestar uma política, vai renovar esse contrato, esse projeto? Então isso é algo que nos acompanha. Quanto do nosso tempo a gente deixa de fazer política, deixa de articular a comunidade, deixa de fazer as coisas tão importantes que a gente tem para fazer do ponto de vista da ação social, para se preocupar em, cara, só tem dinheiro até dezembro, só tem dinheiro até novembro. A gente não sabe se continua ano que vem. Isso, bom, para esta organização de onde nós somos, é como voltar a ser, como ter medo do ontem, porque a gente sobreviveu a vida inteira, a gente se torna um instituto, a gente passa a constituir um instituto já velhos de estrada, né? Passamos a maior parte da nossa história atuando com ação política, com formação de juventude, com formação de lideranças, na maior parte da nossa existência, sem dinheiro e apoio de ninguém, ocupando sala emprestada, fazendo vaquinha, construindo ação autônoma. Mas a gente sabe das limitações e dos problemas da vida. A demonização do envolvimento de organizações e dos seus membros na política, seja em relação a processos eleitorais, seja a relação com governos, seja em uma atuação mais política mesmo, de fomento, de liderança, de articulação do campo. Há muitas e muitas organizações financiadoras que não querem se meter com isso, não querem pôr seu dinheirinho, né, como se fosse um dinheiro limpo. Né? Existe dinheiro limpo? Eu realmente tenho dúvida. É sincera a minha dúvida. É sincera. O exercício de exigência de métricas insanas de impacto, que inclusive há técnicas para você mentir em relatórios, para você forjar resultados. E o apadrinhamento, a gente percebe, cara, assim, são coisas que são assim, descaradas. A galera tem uma relação com o campo que é uma relação de trabalho, e tudo bem, é da vida. As pessoas trocam de trabalho, e um dia trabalha numa fundação, que trabalha em outra, e tudo bem. Tem pessoas muito comprometidas que fazem esse circuito, mas percebam que é um circuito bastante fechado, de relações que explicam o Brasil, certo? As famílias, os colegas da escola, daquela escola particular, daquela cidade, daquele tal, daquele ambiente, daquele grupo, e que se reproduz isso na política, nos partidos, e se reproduz também nesse campo, nesse setor. É muito complexo, é muito difícil. É difícil esse exercício permanente, que eu considero indigno para quem está, Diana fala isso brilhantemente, trabalhando no chão. Como se a gente tivesse que ficar pedindo esmola o tempo todo, quando a gente deveria ser apremiado pelo que faz. Porque é um exercício de lavagem moral do setor financeiro. Porque eu tenho que lembrar a frase inicial: toda riqueza vem da exploração. Uma parte grande dessa benevolência serve de tanque de lavagem moral da história das famílias. Grande parte das famílias tem passado escravocrata, relações escravocratas, né? A exigência de estampar a marca de quem doa. Nossa, gente, um país tão cristão, tão religioso, não tem aquela coisa de ajudar e fazer o bem sem dizer a quem. Não, vamos lá, com todo respeito. Assim, entre nós, eu vou falar de coisas muito particulares aqui. Nós temos vetos. Nós já tivemos situações de ter recurso oferecido, por exemplo, pelo Carrefour. Adoro citar nomes e foda-se.
câncer? Não. Não. Uma empresa assassina de negros? Não, para nós não serve. Ponto final. É uma questão de princípio político. Cada um tem o seu, a gente respeita. O nosso é esse. Vale do Imposto? Não. É uma empresa assassina de pessoas pretas, de quilombolas, de rebeldes. Ponto final. Não. Ah, esse dinheiro é muito diferente do dinheiro de outras organizações também corporativas, também brancas, também ricas. Não, o dinheiro é o mesmo, gente. Existe a dimensão política. Se a gente for vetar o apoio que vem pela origem, a gente não pode pegar dinheiro nenhum. Por quê? Léo Huberman, A História da Riqueza do Homem. Agora, custa muito caro essa sinceridade, entendeu? Porque, no final das contas, a minha passagem e o meu salário está sendo pago com esse dinheiro. E aí mora a contradição entre você observar a necessidade da vida real, concreta, pagar as contas no final do mês, manter o projeto, continuar ajudando os meninos. Ontem fizemos uma ação, os meninos ocuparam o MEC de manhã e foram para a piscina à tarde. Juventude negra viva, na piscina e no sol. Ontem eu me realizei, foi a coisa mais bonita que aconteceu na minha vida. Não foi só um protesto, não foi só uma ação política, não foi só um ambiente pesado. Os moleques encararam a polícia e depois caíram na piscina, vivos. Não sei se a gente vai repetir isso. O fato objetivo é que isso não cabe em relatório. Mas essa é a nossa necessidade. Então, é possível esse papo reto entre nós? Em algum momento? Sem que isso signifique prejuízo, signifique taxar de radical, signifique taxar de inconveniente. Eu acho que a gente precisa ter essa conversa sincera. Eu quero terminar agradecendo eu juro que eu sou mais legal do que isso, pessoal. Podemos tomar um café. Talvez a minha noite mal dormida. Eu não estou de mau humor, não. Eu só quis e tive vontade de dizer coisas que a gente acha importante. Quero cumprimentar aqui o Guiné e a Vivi, que são queridos amigos. O Guiné está aqui. A Vivi saiu. Está ali a Vivi, minha parceira, companheira. Ali está a Elaine, que é a CEO. Embora esse nome esteja horrível, você é a nossa liderança, a nossa companheira, que é a gestora do maior portal, da maior agência de comunicação negra desse país, que é a Elaine, do Alma Preta, certo? Então a gente tem organizações que são comprometidas e que não estão na lógica do trabalho nisso aqui, está na lógica de uma missão de vida, assim como Sara e como Bia. Muito obrigado. Muito obrigada, Douglas. Tanto é possível a gente ter esse papo reto que a gente está tendo aqui, né? Então, obrigada ao GIF por fazer esse convite, por abrir esse espaço, para gerar essas reflexões que nos movimentam, nos tiram da cadeira, e é para isso que a gente está aqui. A gente vai fazer, então, essa última rodada, Ana, se puder, a gente tem esses últimos minutinhos, então... vou te pedir aí também para você trazer suas reflexões finais. Obrigada. Eu vou ser bem breve. Eu acho que, seguindo na lógica de papo reto, né? Eu acho que a gente já falou muito da necessidade de fortalecer o campo filantrópico, ficar mais próximo, ser mais transparente, realmente dialogar com todos os parceiros, falando também como a sociedade civil pode e deve sempre garantir a sua legitimidade, estar com as suas bases muito fortes. E aí um outro elemento, olhando o ecossistema, e aí de um lugar de novo de filantropia internacional, é que chegar diretamente nas organizações, às vezes é um desafio burocrático, estrutural, das organizações filantrópicas internacionais. Então tem um ator aí no meio que eu queria chamar a atenção, que às vezes a gente relega e que tem um papel que eu acho que a gente pode fortalecer, que é uma camada do meio, são o nome péssimo também em inglês, mas os re-granters, né, os que repassam recursos, ou os fundos, ou essas organizações que conseguem ter uma robustez institucional para receber esses recursos internacionais, com legitimidade da ponta e repassar com essa flexibilidade que é tão importante. Entendendo que tipo de informação
entendendo que a transformação ela é coletiva. Então, se você consegue deixar o dinheiro em várias organizações, você consegue também capturar os resultados dessas várias, em termos de informação e de boas histórias, também de uma maneira mais coletiva, e fortalecer o ecossistema como um todo. Então, acho que a gente precisa ter estratégias de garantir que os diferentes papéis têm um valor a agregar para melhorar essa conjuntura. Não existe uma solução única, a gente tem que se abrir a essas novas possibilidades, sem as críticas que vêm a muitos desses viventes, que é uma nova estrutura de poder. Então, como que a gente quebra essa estrutura de poder e realmente garante que ele está cumprindo o seu papel, que é o de diálogo com as lideranças locais, o de repassar dinheiro para indivíduo, por exemplo. É um super desafio apoiar lideranças. E é uma coisa super importante apoiar lideranças. Então, como que os fundos, por exemplo, os grandes podem ter essa flexibilidade institucional de fazer o recurso chegar nas lideranças, nos territórios, nas organizações que estão fazendo a transformação realmente acontecer, e que não tem necessariamente toda a estrutura administrativa que é pesada, que é custosa, que é onerosa, que gasta-se muito tempo com relatórios que são desnecessários. Então, ter uma organização que consiga compilar isso e ajudar a flexibilizar o recurso para quem realmente precisa e vai fazer a transformação, talvez seja uma alternativa. Então, na lógica de dicas e de ideias, de sugestões, a gente tem refletido muito sobre como o meio, e tem vários fundos que estão surgindo, né? Fundos comunitários, territoriais, que representam indígenas, quilombolas, que conseguem, então, ter uma representatividade, uma legitimidade super bacana e flexibilizar e disponibilizar recursos de uma maneira que pode ser muito interessante, dinamizar um pouco o ecossistema. Então, era só essa contribuição. Super obrigada, Ana. Gente, o coffee lá no salão foi servido, mas a gente vai seguir aqui até fechar a nossa roda. Quem quiser colocar o fone para ficar mais confortável e mais concentrado aqui, mais presente, talvez vocês escutem melhor. Mas é opcional, não falaremos em outra língua. Diane, por favor. Isso eu já não posso garantir, mas a gente está aqui com vários idiomas. O português falava que era Atenas brasileira, né? Não, sobre isso das estratégias de financiamento, acho que uma coisa fiquei muito animada, viu, Fernando? Você dizer que você tem dificuldade de captação, você é da BCR, então a gente está realmente ruim. E uma outra coisa é que eu gosto de falar de contexto, né? Então, assim, eu fico olhando vocês que estão, sabe, acessando outros universos da filantropia do investimento social privado. Você fala, nossa, eu queria ter um contato da Luísa Trajano, eu só queria ter um contato de uma empresa lá de São Luís, entendeu? Porque é isso, a gente também tem várias ambições dentro das ambições que a gente carrega para que funcionem nossas organizações, e a gente consegue construir um ecossistema de necessidades, assim, que é preciso contextualizar, entendeu? Então, para mim é muito importante quando a gente fala sobre isso no financiamento, porque, por exemplo, lá no Fundo GEQI, se a Flávia tiver 20 mil e fizer um edital, como ela fez o Ed Todos no Fundo GEQI, ela consegue fazer um aporte significativo que aproxima as pessoas de uma causa de mudança concreta no dia a dia, entendeu? E eu tenho certeza que 20 mil, por exemplo, não vai causar tanto impacto em um outro contexto se não for esse dela, sabe? Então, acho que tem muitas dimensões sobre o que significa sustentabilidade de financiamento, e a gente não pode cair nesse limbo que é considerar que os nossos contextos são iguais e que contextos iguais têm soluções iguais para todos, né? Então, para mim, é importante dizer isso, porque, por exemplo, a gente tem estratégias hoje em dia de cooperação e colaboração para financiamentos, como acontece com a Aliança Territorial, como acontece com o Transformando Territórios, né? E a gente precisa olhar para essas estratégias dessas organizações, né? Porque a gente está construindo perspectiva sobre tudo, né? Então, há 2 anos eu encontrei a Ana no Congresso GIF
Depois ela foi para o Maranhão, pediu uma reunião comigo e quando eu estava contando para ela sobre Baixada, eu queria muito emplacar o financiamento, que ela financiasse um programa. Né? Ah, nossa, agora vai rolar aqui um financiamento de um programa nosso. E aí a Ana virou e falou assim, nossa, estou muito interessada, mas eu queria que a gente conversasse sobre o apoio ao funcionamento de vocês. E eu fiquei chocada, porque né, você vai conversar com o financiador, você dá a missão que você projeta, ponto final. Ele quer uma coisa, o resultado, né? Ah, vou financiar um programa de educação para atender 100 crianças. E a Ana falou para mim que estava interessada em financiar o meu funcionamento, ou seja, garantir que a minha estrutura estratégica de ser quem eu sou como organização continuasse acontecendo. Então a estratégia nesse momento, viu, Laís, é que a gente também considere que é importante sim financiar a condição política das organizações que estão no território para que elas continuem fazendo o que elas fazem numa dimensão de desenvolvimento institucional, numa dimensão de estratégia, numa dimensão de prosperidade. É isso. E essa provocação é bem importante porque quem financia o ativismo, né? A gente conversava ontem que, claro, o recurso não pode ser condicionante, ele não é condicionante para a militância e para a luta política, mas ele também financia de uma forma bastante importante e expressiva ações que são de luta por direitos, de construção de políticas públicas, de resistência contra injustiças, de crítica. E isso tudo faz parte desse ecossistema também. Quando a gente participa de conselhos de políticas públicas, conselhos de direitos, isso também é uma ação importante que faz parte da representação institucional da organização, mas se ela não tiver recursos livres e flexíveis para poder também apoiar esse tipo de ação, apoiar passagens aéreas e participação em reuniões e eventos, ela também vai estar desidratando a possibilidade da sua capacidade institucional de influência, de incidência política também. E aí, Fernando, vou te convidar para fechar, então, com essas provocações todas. Legal, super obrigado, gente. Agradecer de novo o convite do Gis, de todo mundo que está aqui, conseguimos gravar aí. E eu termino reforçando esse papel político, tanto da filantropia quanto da captação. Eu não sei se está dando para ler, eu estou com uma camiseta da ABCR, que a gente lançou no festival do ano passado, que fala captação, doação, solidariedade e transformação. E eu acredito muito nisso, e eu acredito sim que se é para ter transformação de verdade, tem uma dimensão política fundamental. E esse é um risco grande que investimento social resvala muitas vezes. Eu já tive também desse lado e acho que eu já percebi muitas vezes, né, o GIF é um dos grandes responsáveis pela profissionalização do setor social no país, por ter mais filantropia, por ter mais organizações, mas a gente tem um risco muito grande nisso, de cair, seja para a armadilha da eficiência extrema, só pensar em gestão, e vindo, né, eu sou administrador de empresas, mas a gente não pode pensar em gestão e eficiência acima de tudo. Isso é absolutamente errado e contraproducente para organizações sociais sem fins lucrativos que estão por um propósito, que estão por uma missão, mas a gente também não pode cair pelo lado só da efetividade dos resultados e dos relatórios, né? Fantástica a fala que o Nobas fez, como colocar, né? Aliás, espero que tenha as duas fotos, né? Do protesto e da piscina no próximo relatório. Porque justamente é fundamental a gente mostrar esses dois lados, né? Tem um lado substantivo, tem um lado político, tem um lado idealista que já justifica a existência de qualquer organização e de qualquer iniciativa social, né? À medida que a gente foi saindo, né, de um passado mais feudal, que ainda está presente em muitos lugares, mas à medida que a gente foi se urbanizando, criando aí democracias, etc., a nossa vida ficou cada vez mais impessoal. A gente ainda tem lugares com muita comunidade, com muita vizinhança, mas eu conheço pouquíssimos vizinhos do meu prédio, onde eu moro, em São Paulo. As organizações sociais, elas são as famílias voluntárias que a gente escolhe estar junto, porque são pessoas que compartilham da visão de mundo que a gente tem.
E a gente tem, então, tem que ter consciência dessa relevância e do papel estratégico e político que filantropia e captação tem. E aí eu não estou falando só de captação de recursos financeiros. Os captadores que eu acredito são os que estão, acima de tudo, ajudando a levar a causa, a sensibilizar as pessoas, como a gente viu aqui brilhantemente hoje, a emocionar por entender a importância daquilo. E eu lembrei aqui durante toda essa fala uma frase do escritor português. Nossa, esqueci o nome dele agora. Grande escritor português. Melhor não lembrar não, menino. Porque minha frase foi escritor português. Mas vamos lá, vamos lá. Decolonizar aqui. Do escritor português. Não, mais recente. Saramago, perfeito, que falou, gente, que o único avanço real que a gente tem é ético. O resto são mais ou menos bens. Então é isso, que a gente tem um investimento social ajudando a gente a ter esse avanço cada vez mais ético e moral para uma sociedade mais justa, desconcentrando poder, conhecimento e riquezas. Obrigado, gente. Gente, eu não sei vocês, mas eu quero aplaudir essa mesa de pé.